sempre juntas, replicando. Podcast Marcelo Andrade com Hindenburg. Deixa eu ver. 1h25. Vamos ver aqui. Então, vamos ver o que você gostaria de avançar na OIA ou falar um pouco mais de astronomia? O que você quiser, fica à vontade. Fica à vontade. Se tiver à vontade, hein? Você estava explicando lá, então, o caso seu da paralaxe, então. Isso da paralaxe foi em 2003, né? Eu publiquei um artigo mostrando... Primeiro explica a paralaxe. Paralaxe é quando você... por exemplo, se você fecha um olho e fecha o outro, você olha um objeto no fundo, né? Você coloca o dedo na frente do rosto, você tampa um olho, tampa o outro, a posição aparente do seu dedo em relação ao cenário de fundo vai mudar devido à posição diferente do seu olho. Quando você considera duas posições diferentes na superfície da Terra, no caso Cassini, por exemplo, o Reimer, eles usaram isso, o Richard, né? Usaram para calcular a distância até Marte. Ô caralho! E a partir das 3 leis de Kepler, usaram para calcular a partir da distância de Marte e dos outros planetas pelas proporções. Só 038 é nada. O Hindenburg é brabo, mas ele acredita na Terra Globo. E eu já convidei para ele, já falei que aqui o meu canal e o canal do André lá, além do Horizonte Prime, estamos aqui dispostos a conversar com o Hindenburg e apresentar para ele experimentos que destroem a gravidade. Eu tenho certeza que ele aí que tem o maior QI do BR, então capacidade intelectual o cara tem para entender a tese, o experimento, ele vai entender do que se trata. Cueca mandou R$5. Então, se ele quiser, vocês mandam esse corte para ele. O Hindenburg é um cara, eu não conheço ele pessoalmente, mas eu acho muito top o conteúdo dele. Tem muita coisa que ele fala bacana, é um cara extremamente inteligente, contribui bastante pro país. É um cara mal aproveitado no nosso país, inclusive, né? Um país patético que é o Brasil, mas enfim. E se ele tiver disposto realmente, eu tô falando realmente, se o cara quiser discutir sobre isso de forma terra, estamos à disposição aí para conversar com ele, tá? Para conversar, para ele ver e depois ele avaliar e chegar nas conclusões que ele acha. Eu tô falando isso porque, a meu ver, cala a boca, sem camisa, suas camisetas vão ficar tudo flutuando no seu braço. Eu tô falando isso porque o Hindenburg, um cara que nem ele, inteligente, se ele entendesse a tese, eu tenho certeza que ele nunca estudou sobre o assunto. Ele não tem ele pode ter estudado, mas não por fontes confiáveis que entendem do assunto. Se ele estudasse nos locais corretos, e provavelmente ele nem teve acesso a isso, porque se você pesquisa os canais aqui que falam de forma séria sobre terra plana, né, eles não são engajados. Você coloca o nome deles e nem aparece. Então provavelmente ele não sabe da existência desses experimentos e tal. Se ele quiser avaliar, estamos aí à disposição. Aí eu não dou uma semana pra ele virar terraplanista. Só que é perigoso, porque o cérebro dele, ele tem tanto QI que é capaz de dar um curto-circuito e ele vai ficar doido. Tem gente que fica doida, né? O cara não consegue conceber, né? Um universo totalmente diferente daquele que ele aprendeu a vida inteira, né? Vai saber. Para calcular das estrelas, a distância até Marte não é os pontos na superfície da Terra não chegam a uma distância suficientemente grande. Então considera a órbita da Terra em torno do Sol em 2 pontos diferentes. E a partir dessas observações, eles calculam quanto deslocou, já descontando o movimento próprio, que elas têm um movimento transversal e um movimento radial. Essa é uma das provas que a Terra se move. Negativo. Não existe nenhuma prova de que a Terra se move. Isso daí já foi feito através de equipamentos com laser, para ter ideia, equipamentos sofisticados. E os resultados sempre foram os mesmos, que a Terra está parada. As pessoas, elas partem de premissas erradas, consequentemente, conclusões erradas. Então, veja, ele está falando aqui que o cálculo é feito com base numa movimentação da Terra em relação a essa paralaxe, certo? Você observa que existe aí um diferencial de movimentação em relação ao espaço e à Terra, certo? A questão é que, se você pensar da mesma forma, mas sob uma perspectiva diferente, e qual é a perspectiva diferente? Se você levar em conta que a Terra ela está parada e que são as estrelas e os planetas que se movimentam acima de nós, aí você consegue formular uma outra linha de raciocínio, que é equiparável a essa que eles estão apresentando.
Então, eles partem do pressuposto de que, pelo fato de fazerem um cálculo com base nessa movimentação dos astros, isso está provando também que a Terra está se movimentando, mas não está. Para você provar que a Terra se move, você tem que trazer uma evidência, de fato, uma evidência cabal que a Terra está se movendo. Você tem que conseguir verificar isso de alguma forma. Quando eu olho para o céu e vejo que as coisas mudam no céu, isso não está provando que a Terra está se movendo. Isso prova que o céu se move. Você pode analisar dessa forma também. Inclusive, lá no canal do Inteligentista, sobre paralaxe, ele já fez um vídeo falando sobre paralaxe. A paralaxe, ela não prova a movimentação da Terra. Ela não tem. O único experimento que é levado em conta hoje para tentar provar esse negócio aí de movimentação da Terra é o pêndulo de Foucault, que já foi refutado. Então, na verdade, esse tipo de discussão que os caras estão fazendo aqui é uma crença que eles têm de que essa movimentação vem, essa movimentação dos astros, tudo esse cálculo vem, porque a Terra está se movendo. Mas você pode avaliar sobre outro aspecto também. É a mesma história do experimento de Eratóstenes, que fala lá que deu diferença na sombra e que isso provou que a Terra tinha curva. Não provou, porque se você analisar sob outra perspectiva, você vai ter o mesmo resultado. Se você imaginar que o Sol ele é menor e está mais próximo, você vai ter diferencial na sombra também. E detalhe, a gente precisa entender que quando a gente vai olhar para o céu e verificar o que acontece no céu, nós temos que lembrar que existe uma atmosfera gigantesca acima das nossas cabeças. E essa luz, ela sofre distorções até chegar aos nossos olhos. Então, existe uma física óptica por trás dessas coisas. Não é tão simples assim que nem eles falam. Ou você não considera essa uma prova que a Terra se move, a paralaxe? Então, em ciência, na verdade, não se tem prova. Tem evidências muito fortes, né? É uma das evidências muito fortes. O que eu acho que foi uma das mais importantes foi a descoberta do 1728, Chaplin, não foi Chaplin, não me recordo o nome dele. O pêndulo de Foucault foi refutado por quê? Porque as forças de inércia que no modelo... O pêndulo de Foucault entra lá no canal do Inteligentista e assista o vídeo que ele fez sobre pêndulo de Foucault, mais fácil. Que eu já expliquei 1 milhão de vezes, mas toda hora o nego pergunta. Eu tô de saco cheio também de falar toda hora a mesma merda. Mas enfim, né? Vamos ver aqui o que o Hindenburg vai falar. Que ele descobriu o efeito da aberração estelar. Que quando você tá se movendo... Ah, tá. Ó, fica vermelho ou mais azul conforme se aproxima ou distancia, é isso? Quase. Esse é efeito Doppler, né? Ah, tá. Efeito, mas é parecido. Só que em vez de você estar se aproximando ou se afastando, se você está na chuva, a chuva está caindo. Se você está parado, a chuva vai cair em cima. Se você está se deslocando, a chuva vai, do seu ponto de vista, a chuva vai cair em diagonal. Certo. Então, supondo que a luz se desloque em linha reta, e você vê a luz chegando em diagonal, é porque provavelmente você está se movendo. Né? Certo. Você vê, o tubo do telescópio está aqui, mas a luz não veio aqui, ela veio em diagonal aqui. Interessante. E aí é muito difícil de medir porque a velocidade da luz é muito grande e a Terra é pequena em relação à luz. Né? Se move 30 km por segundo, a velocidade da luz é 299.792,458 km por segundo. Então, quer dizer, 10 mil vezes maior. Né? Então é difícil de medir, mas em 1728 já conseguiram medir. Então acho que foi a primeira e uma das mais importantes. E o pêndulo de Foucault, não? O pêndulo de Foucault também, embora tenha contestações, né? Tem análises que discutem se realmente... Tem situações que parece que o pêndulo de Foucault apresenta algumas anomalias. Eu não conheço. O que ele tá... o próprio Hindenburg está falando aqui da questão do pêndulo de Foucault. O pêndulo de Foucault é totalmente fraco para tentar provar. Esse cara é muito filha da puta da barra inversa, né, irmão? Então, o que acontece aqui? O pêndulo de Foucault, as forças físicas inerciais do modelo do globo, que fazem com que esse pêndulo oscile, elas são as mesmas, você pensando numa terra parada, onde você tem o céu girando em torno dela. Entende? Isso daí é a primeira coisa. Mas a questão principal do pêndulo de
Foucault não é essa. O problema do pêndulo de Foucault é que ele é totalmente influenciável por conta do eletromagnetismo. Então é muito comum o pêndulo de Foucault entrar num bug, numa anomalia, que nem o Hindenburg está falando aqui, quando acontece, por exemplo, um eclipse. Porque daí o índice de eletromagnetismo aumenta exponencialmente. Então essas coisas todas interferem nele. Ou seja, o pêndulo de Foucault, ele não é nem de perto algo objetivo para você medir a movimentação da Terra ou não. Isso não serve. É por isso que ele já foi refutado. É uma coisa que não é levada mais em consideração, né? E já fizeram, como eu falei, experimentos mais sofisticados do que o próprio pêndulo de Foucault para tentar provar que a Terra se move. Mas nunca deu certo isso. Nunca conseguiram provar que a Terra se move. O que tem são essas teorias aqui que o Hindenburg está falando, por exemplo, de paralaxe. Esse tipo de coisa. Só que isso não prova de maneira cabal também. É uma forma de olhar. Mas tem outras. Esses detalhes disso, mas tem algumas anomalias no movimento do pêndulo de Foucault. Mas é também uma evidência forte. Eu acho que em conjunto, né, a paralaxe, o pêndulo de Foucault, a vantagem que tem o pêndulo de Foucault é que qualquer pessoa pode fazer em casa isso. Ela pode verificar empiricamente em casa. Bota lá em qualquer lugar. No caso da... Agora eu vou falar aqui, ó. Se o Hindenburg uma hora ver esse corte, eu quero que ele pense sobre isso. E eu quero que ele pesquise de verdade sobre isso e tire as conclusões dele. Eu estou muito interessado em saber o que um cara igual a ele pensa sobre isso. Que eu vou falar agora. Eu tô falando isso porque eu gostaria muito que ele participasse de uma live com a gente. Inclusive o Renato 38 junto. Seria muito bacana ir lá no canal do André ou no meu canal aqui e fazer uma conversa, né? Tá lá, chama o André, o Roberto Scur, apresentar os experimentos, o Renato 38, o Hindenburg avaliarem. Pô, seria top pra caramba. Mas não sei se vai ser do interesse dos caras. Ah! Mas o que eu quero falar aqui pro Hindenburg é o seguinte. Tá, eu quero que ele pense sobre isso. Para todas as pessoas, inclusive o Hindenburg, que ao falar sobre a forma da Terra, citam a movimentação dos astros, tá? Deixa eu falar um negócio. Vocês precisam aprender uma coisa aqui. Não tem absolutamente nada a ver a topografia da Terra, que é o centro da discussão da forma da Terra, com o que acontece nos céus. Vocês precisam parar de juntar coisas que não devem ser juntadas. Veja, nós aprendemos que o universo ele funciona de uma determinada forma e essas coisas se misturam. Então é muito comum você olhar para os astros e comparar a Terra com eles. Isso é uma coisa totalmente falaciosa. Primeiro que a Terra não tem nada a ver com Marte, Júpiter e Saturno. Até por questões próprias que nós observamos aqui. As milhares de condições únicas que nós temos para que só exista vida na Terra. Isso já muda tudo. Os outros planetas, eles não chegam nem 1% perto do que tem na Terra. Na verdade, não tem nada lá fora, nada que eles possam ter descoberto, que eles já descobriram, que seja parecido com a Terra. Não tem nada. Então, veja, se pelo simples fato de a Terra ser totalmente diferente, ter um funcionamento totalmente diferente dos outros planetas, é óbvio que se você for discutir a forma do planeta, você não pode querer comparar ele com os outros planetas. Porque primeiro que a Terra, ela não pode ser considerada um planeta porque não tem prova de que ela se move. Planeta é uma palavra que caracteriza um corpo celeste que cumpre com movimentação. Se você não tem meios de provar que a Terra se move, você não pode chamar ela de planeta. Isso está errado. Agora voltando ao cerne da questão, topografia. Se nós vamos falar da forma da Terra, o que a gente precisa avaliar? Se existe curva ou não. A tônica, o que é ensinado não é que ela é um globo, é uma esfera, e não existe um cálculo matemático que fala para você que a uma quantidade de distância em linha horizontal, numa quantidade de quilômetros específica, você vai ter uma queda de curvatura, e essa queda vai aumentando. Esse cálculo todo é feito com base no raio da Terra, as medições lá bonitinhas que eles colocam. É isso que tem que ser avaliado. Como que a gente avalia isso? Teste de curvatura. E quando você faz teste de curvatura, tudo isso está documentado. Existem os experimentos que mostram e provam isso que eu estou falando. Eu não estou falando da boca para fora, tá? Eu sou um cara aqui que eu estou apresentando o que vem sendo feito e estou disposto a conversar com pessoas de boa índole que querem trocar uma ideia sobre isso, né? Por isso que eu sempre proponho aí que pessoas inteligentes queiram participar do debate, porque se essas pessoas que são inteligentes têm um QI totalmente acima da média, pararem para prestar atenção, elas vão entender que tem alguma coisa de errada nessa história toda. Eu tenho certeza disso. A não ser que a pessoa não queira enxergar, que ela não aceite, aí é outra história. Então,
Quando você avalia um teste de curvatura e você consegue observar que existe o menos denso abaixo e não o mais denso, que deveria ser observado, porque no modelo do globo existe a gravidade. Se existe gravidade, o mais denso tem que estar abaixo na atmosfera, e não é isso que acontece. É o menos denso que fica abaixo, provocando miragens inferiores. Se você tem testes de curvatura que mostram que um objeto, antes de chegar na linha da curvatura, ele já está sendo ocultado por questões de refração atmosférica, isso já refuta a questão da curvatura. Quando você tem um objeto que chega no máximo da linha do horizonte, quando chega no ponto de fuga dos seus olhos e você passa a não conseguir vê-lo mais, e você vê que ele sumiu de repente, e você dá um zoom com uma câmera potente, você resgata a visão desse objeto, isso mostra para você que ele não está sumindo por causa de curvatura. Isso mostra para você que, na verdade, existe um ponto de fuga e existe um índice de refração, ou seja, a maneira como a luz desvia na atmosfera, que faz com que exista uma distorção ao você olhar para aquele objeto. É por isso que ele some ou aparece. Então, quando você faz um teste de curvatura, uma coisa é você fazê-lo num dia claro, ensolarado, onde o índice de gás na atmosfera está mais estável. A atmosfera, ela é dinâmica. Se eu faço um teste de curvatura hoje e eu faço outro amanhã, esses testes possuirão diferenças, porque a atmosfera está sempre mudando. A luz desvia de formas diferentes, dependendo das condições climáticas daquele momento. Então, olha só a quantidade de variáveis que existem para avaliar esse assunto. Então, estou direcionando isso daí para Hindenburg, até para o Renato Trezzo, então esses caras que são inteligentes, que se eles estudarem, pesquisarem sobre física óptica, vocês vão entender, isso daí é um fato. Essa questão da refração. Não tem nada a ver a topografia da Terra com o que acontece no céu. Então, para provar a forma da Terra, não adianta você falar de eclipse, não adianta você falar da movimentação dos astros, isso é balela. Porque se os testes de curvatura provam que não tem curva, fica claro que o céu não provoca influência na forma da Terra. Certo? Uma coisa, automaticamente, refuta a outra. São contraditórias. Não dá para você misturar essas duas coisas. São estudos diferentes. Estudar o céu, a forma como os astros se comportam, a maneira como a luz desvia, isso é uma coisa. Outra coisa é você estudar a topografia da Terra. Outra coisa, se você for no canal do André e você assistir aos debates, isso daí é um convite que eu faço a todo mundo também, tem uma série de debates lá com topógrafos, vocês vão ver que os topógrafos estão falando que em nenhum momento para fazer a avaliação de um terreno, eles levam em conta a curvatura da Terra, isso não existe. Eles sempre fazem os cálculos e traçam uma linha como se fosse num plano horizontal. Só que, por questão de retórica e de consenso já colocado, eles precisam falar que aquilo está acontecendo numa curva. Só que a curva não é vista, não é diagnosticada. Então olha que coisa contraditória e esquisita. Então, esse assunto, forma da Terra, ele não é simples, ele não é banal da maneira como as pessoas colocam. Esse entendimento que as pessoas têm, que elas absorvem do sistema, de que o céu ele tem influência sobre a Terra, de que você está vendo lá o eclipse acontecendo, isso mostra que a Terra é uma bola, isso é balela, isso não tem nada a ver. Existem séries de explicações muito melhores para explicar um eclipse, por exemplo. Inclusive, existem eclipses que provam que a Terra não pode ser uma bola. Sabe por quê? Porque acontece um eclipse lunar enquanto Sol e Lua estão acima da linha do horizonte. Se a Terra fosse uma bola e o mecanismo do eclipse acontecesse daquela forma padronizada que a gente aprende, isso seria impossível de ocorrer. Isso não poderia. Existem eclipses lunares que acontecem, a Lua sendo eclipsada de cima para baixo. Isso também não poderia acontecer. Então, não existe um tipo só de eclipse, tem vários. E as pessoas elas pegam um eclipse só, acontecendo de uma forma, e colocam aquilo ali como um fato, que prova que a Terra é uma bola. Isso é mentira, isso é uma falácia. Não é assim que se avalia as coisas. Se você tem uma série de eclipses diferentes, eclipses que mostram que a configuração padrão que a gente aprende, a Terra ser uma bola alinhada em frente à outra, a Terra no meio, Lua de um lado, Sol do outro, perfeitamente alinhados para acontecer um eclipse, e você tem um eclipse que acontece com Sol e Lua acima do horizonte, isso está mostrando que essa configuração padrão, ela não é padrão. Não está certo. Só que parece que as pessoas, elas não querem saber dessas coisas, elas querem só colocar na cabeça, não, a Terra é uma bola e pronto, o eclipse refuta e acabou. Um pensamento totalmente reducionista, uma falta de vontade de pesquisar sobre as coisas, que gera isso. E aí até pessoas que têm um QI gigantesco, que nem o Hindenburg, acaba entrando nessa conversa e assimilando as coisas de uma forma errada, sem entender as outras formas de assimilar aquilo. Certo? Então é isso que eu tenho para falar. Eu acho que qualquer pessoa que busca pela verdade, essa pessoa tem que ter coração e mente aberta.
para poder entender as coisas de uma forma diferente. E quando você entende uma coisa de uma forma diferente, o que você faz? Qual que é a sua responsabilidade? Pesquisar, para ver se aquilo realmente que está sendo dito é verdade. Então você tem que pesquisar se o teste de curvatura tem tudo isso que eu estou falando mesmo, da questão do desvio da luz, da refração. Você tem que ver se essa questão do eclipse aí procede, etc. E você tem todas essas coisas observadas, já está disponível na internet. É só questão de ter boa vontade. Certo? Então é só isso que eu tenho para falar. E, obviamente, eu sei que é um assunto que não agrada a todo mundo, mas como me mandaram aqui para reagir, e eu tenho esse conhecimento, eu tô passando aqui o que eu já vi, o que eu já conheci, o que eu aprendi, né? E eu sempre tô disposto aqui a evoluir também, a aprender coisas novas, eu gosto disso, né? Mas eu gosto de conversar com pessoas que têm boa índole, bom coração, que não vão ficar ridicularizando, que têm vontade de aprender, trocar ideia mesmo. Né? Então, esses caras aí que são gente boa que eu sei, o Renato 38, Hindenburg, se for da vontade desses caras, né? Qualquer pessoa que querer participar de uma live aí, querer fazer um bate-papo bacana, a gente conversa e troca ideia, certo? A busca é pela verdade, é pra melhorar. E a verdade ela tem que prevalecer. Mais cedo ou mais tarde ela tem que prevalecer e acabou.